Por que o quero-quero não pousa em árvores? Um passarinho da roça que faz um som parecendo um míssil caindo? Essa e outras questões respondidas nesse vídeo em mais um Ornitólogo Responde. Bom, e já começa aqui com a pergunta do Richard Braga. Quando eu era pequeno, estava na roça e via uma ave voando que fazia um barulho semelhante a um míssil caindo. Já pesquisei e não achei nenhuma informação sobre. Teria alguma informação? Olha, Richard, até tem um palpite. Nos campos e pastagens de todo o Brasil, existe um passarinho bem pequenininho e bem comum que faz um som aí que realmente parece um míssil caindo ou coisa do tipo, que é o caminheiro zumbidor. É uma ave pequena, de plumagem com cores discretas, difícil de ver e que vive caminhando no chão. E entre julho e outubro, no período reprodutivo, os machos levantam voo e descem vocalizando, fazendo esse som estranho. Caso o som estivesse vindo da floresta, seja na Mata Atlântica ou na Amazônia, talvez possa ser uma araponga do horto, uma ave que tem um som incrivelmente diferenciado que também parece o som de um míssil caindo. Ó, Yankee Gomes, por que os quero-queros não pousam em árvores? Ó, a resposta simples é porque eles não gostam. Não, mas é sério, os quero-queros pertencem à mesma família das batuíras, aquelas aves pequenas que aparecem nas áreas de praia, que também não pousam em árvores. É que pousar em galhos de árvores vai contra o instinto da espécie. A própria anatomia dos pés o impede de agarrar galhos finos. Ele até conseguiria pousar em galhos mais grossos, mas não faz. É que o quero-quero, gente, é uma ave que vive no chão de áreas abertas e é muito territorial. Pousa no chão ou em superfícies planas com um bom campo de visão. Quase sempre no chão, né? Em gramados, pastagens. Às vezes você até o vê em telhados de casas. Mas sempre de sentinela nessas áreas abertas, pronto para alertar o grupo da presença de um invasor ou mesmo de um predador. Resumindo, é uma espécie totalmente adaptada para a vida no chão. Pergunta aqui do CR, coisa assim. A ararinha azul e a arara azul pequena são as mesmas aves? Pois ambas são araras e ambas são azuis e ambas pequenas. Meu, arara azul pequena, ararinha azul, esses nomes populares confundem mesmo. É assim, aqui no Brasil existem 4 espécies de araras azuis, sendo 3 do gênero Anodorhynchus. A mais famosa de todas é a arara azul grande, simplesmente chamada de arara azul, que ocorre principalmente no Pantanal e no Cerrado. Tem a arara azul de Lear, que é endêmica do norte da Bahia. Tem a arara azul pequena, que está totalmente extinta, que vivia no sul do Brasil. E tem ainda a ararinha azul, que é do gênero Oceanopsita, que também é do norte da Bahia, que foi quase extinta, mas tem um programa de reintrodução em andamento. Pergunta aqui do Daniel. William, como aves tão pesadas quanto um cisne, por exemplo, conseguem boiar tão perfeitamente sem afundar em momento algum? Ó, os navios pesam toneladas e não afundam, os aviões idem e voam. É tudo uma questão de química e principalmente de física. No caso dos cisnes e outras aves aquáticas, é uma combinação de várias adaptações. Eles flutuam na água porque possuem penas que não encharcam, graças a um óleo produzido por uma glândula. Além disso, as bolsas de ar, incluindo os pulmões e os ossos ocos, deixam essas aves mais leves, o que as impede de afundar. E ainda tem as penas, que também seguram o ar. Elas são entrelaçadas a um sistema de filamentos que mantém o ar dentro, conferindo-lhes uma flutuabilidade adicional. Ó, e você sabe, né? Tá gostando desse vídeo? Já senta o dedo no like aqui que não te custa nada e me ajuda muito no engajamento desse vídeo. Combinado? Valectra. Existe uma ave que vive a vida só caminhando no chão, mesmo tendo a capacidade de voar? Bom, uma ave que consegue voar, mas que não voa de forma alguma, olha, eu não conheço nenhum exemplo, tá? Pois se a ave ainda mantém a capacidade de voar, é porque ela ainda utiliza. Mas tem algumas aves que são quase assim. Aqui no Brasil temos, por exemplo, as saracuras. Elas conseguem voar, mas raramente voam, raramente mesmo. Vivem no chão e preferem correr e se esconder na vegetação para fugir de um perigo. Eu até poderia falar também dos inhambus, macucos, mutuns, fazões, entre outras aves, que também vivem toda a vida no chão. Mas essas aves usam um voo com muito mais frequência que as saracuras, especialmente na hora de fugir de um perigo.
Alberto. William, boa tarde. A Amanda e o Bruno do Zoomundo descreveram uma ave pré-histórica que teria longas penas na cauda. Uma teoria é que, sob ataque, ela soltaria a cauda e fugiria. Esse comportamento já foi relatado por alguma espécie? Olha, até onde eu sei, não existe nenhuma ave atual com essa capacidade de soltar a cauda para distrair ou fugir de um predador. Porém, eu sei que tem aves como pombos florestais, como juritis e pariris, por exemplo, que soltam as penas do corpo com muita facilidade. Só de manusear essas aves, muitas penas se soltam, o que facilita a fuga da ave, dificultando que o predador consiga segurá-la. Pergunta da Antônia Vieira. Por que o Loris, a ave doméstica, só se alimenta de uma papinha à base de frutas? Por que ele não pode se alimentar de ração como outros pistacídeos? Olha, por causa da dieta da ave na natureza. É que na natureza o Loris se alimenta principalmente de néctar de plantas e de algumas frutas. Por isso, em cativeiro é que a ave é alimentada com papa de frutas. Caio. William, gostaria de saber o que acontece com as arapongas da região da Mata Atlântica, que param de cantar uma época do ano. Elas migram ou se calam? Olha, eu até falei sobre esse assunto em um vídeo sobre as arapongas que eu publiquei há pouco tempo, mas as arapongas migram e se calam. E a verdade é que não sabemos praticamente nada sobre a migração dessas aves na Mata Atlântica. Sei que nos mesmos lugares elas não ficam. Existem até alguns artigos que dizem que elas fazem migrações altitudinais na floresta, acompanhando a frutificação de algumas plantas, como da palmeira jussara. Mas como eu disse, ainda não sabemos nada sobre a migração dessas aves. A pergunta do Kelly Marques. William, na rua onde eu moro, no quintal de uma casa em frente à minha, tem uma árvore nativa muito alta e nela mora um casal de gavião carijó há quase 3 anos. Os gaviões moram tanto tempo assim no mesmo ninho? Então, eles não moram no mesmo ninho, mas usam sim o mesmo ninho por muitos anos consecutivos. Às vezes até fazem ninho na mesma árvore ou em uma árvore próxima. E tem o fato também que os gaviões carijós são aves muito territoriais. O casal tende a viver no mesmo local por muitos anos, por toda a vida, no mesmo território. Território na qual pode ser o bairro aí onde você mora. Tássio Santos. Os urubus emitem algum som? Então, os urubus não cantam, pois eles não têm siringe, que é o órgão responsável pela vocalização das aves. Mas emitir sons eles conseguem. Em interações com outros urubus, eles podem fazer uns grunhinhos ou uns gritos roucos, provocado pelo ar saindo pela traqueia. E vale lembrar também que o próprio barulho das asas ou bater de bico é um tipo de emissão de som feito pelas aves. Samuel. O gavião peneira aparece nas periferias ou só nas áreas rurais? Aparece sim, o gavião peneira não faz distinção do que é área rural ou não. Para ele, o importante é ter as áreas de campos com vegetação rasteira. Pode aparecer nas periferias, até em bairros de cidades, onde tem bastante terrenos baldios, campos e áreas abertas das quais ele gosta para caçar. Reinilda Carneiro. As aves têm medo de fogos de artifício? Com certeza, viu? Aves, cachorros, crianças, pessoas com sensibilidade auditiva, todos se assustam com o som alto e repentino dos fogos de artifício. E durante a noite isso pode ser até um perigo para a vida das aves. Imagina só, as aves dormindo lá tranquilamente, de repente são acordadas com o barulho estrondoso dos fogos. Como consequência, elas saem assustadas dos poleiros e voam à noite em busca de um outro lugar distante do som. Só que durante a noite, gente, a maioria das aves diurnas não enxergam muito bem e acabam colidindo contra árvores, fios e todos os tipos de obstáculos. E infelizmente é algo que acontece de fato, tá? Por essa e outras razões que hoje em dia cada vez mais cidades brasileiras estão proibindo o uso de fogos de artifícios que fazem barulho, que é uma maneira de proteger os nossos animais e a saúde de muita gente, né? Igor Brito. Por que é comum chamar todos os pistaciformes de pistacídeos, sendo que, por exemplo, calopsitas são cacatoídeos e os ringnecks e periquitos australianos não? É que, na verdade, isso daí é um erro, tá? É que a maioria das pessoas não fazem ideia que nos pistaciformes existem outras famílias além dos pistacídeos. E também tem o fato que aqui no Brasil e em toda a América só tem os pistacídeos. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre o planeta das aves nesse vídeo. E tá aberta a temporada para próximas perguntas do quadro Ornitólogo Responde, hein? Se você tem alguma pergunta, coloque ela aqui nos comentários utilizando a hashtag Ornitólogo Responde. Combinado? Então é isso, agradeço aqui a audiência de sempre e até o próximo vídeo.